Muito bom dia a todos. Estamos aqui para esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, com a cerimónia oficial do Dia de Tomar. E passo desde já à minha intervenção. Novamente, bom dia a todos. Cumprimento a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar e, na sua pessoa, todos os vereadores do Executivo, naquele que é o primeiro dia de Tomar neste mandato autárquico e também as primeiras comemorações em sessão solene desde o início da pandemia Covid-19. Uma realidade brutal que alterou e modificou completamente as nossas vidas e cotidiano. Nada foi como antes. Simples gestos passaram a ser mais complicados. As máscaras e o álcool gel, uma realidade. E o isolamento de uma parte significativa da nossa população que devemos combater. Cumprimento os senhores e os senhores deputados municipais de todos os grupos municipais. Na sua diversidade de opiniões, reforçamos a democracia local. Entre esses eleitos, os nossos 11 presidentes de freguesia, membros de pleno direito desta Assembleia Municipal, o poder de maior proximidade que temos. A senhora e os senhores presidentes de junta de freguesia são mesmo aqueles a quem os nossos cidadãos recorrem, em primeiro lugar, sempre que precisam de respostas mais simples. Uma palavra para todos os convidados presentes, que muito nos dignificam com a sua presença, assim como todos os homenageados e funcionários do município de Tomar presentes. Cumprimento ainda todos os cidadãos do nosso concelho, que nos acompanham presencialmente ou por meios digitais, assim como todos os órgãos de comunicação social presentes, símbolos da liberdade de opinião e de informação. Em 2020, quando celebrámos este dia, poucos imaginavam a dimensão do que se ia abater sobre nós. A pandemia e estes 2 anos foram muito duros para toda a comunidade. Mas foi precisamente neste dia, há 2 anos atrás, que tivemos o primeiro caso positivo confirmado no nosso país. Foram 2 anos de grande resiliência das nossas famílias, das nossas empresas e das nossas instituições. Por isso, a minha primeira palavra é para todos os familiares de todos os cidadãos do nosso concelho que não sobreviveram à maior crise sanitária dos últimos 100 anos e para todos os que sentiram na pele as consequências económicas e sociais da pandemia. Agora que a pandemia começa a dar tréguas, outras nuvens negras estão neste momento a se mostrar. Uma guerra absolutamente condenável, grotesca, que chega à Europa no ano de 2022. Uma guerra sem sentido, como afinal todas as guerras. E sendo Portugal e o nosso concelho um território de integração e solidariedade, quero deixar aqui uma palavra para todo o povo ucraniano, para as vítimas da guerra e, naturalmente, para a comunidade ucraniana em Tomar. Tomar deve e pode ser um local de acolhimento dos que fogem à crueldade e à ganância humana. Esta é uma guerra sem sentido, como afinal todas as guerras. Mesmo neste clima de crise e incerteza, temos que planear o futuro e o presente. É um momento único para Tomar aproveitar um conjunto de oportunidades. No momento em que Tomar comemora os seus 862 anos de história, deve aproveitar o novo quadro comunitário de apoio e o Plano de Recuperação e Resiliência para promover o seu desenvolvimento. É conhecido que parte deste grande pacote financeiro, o maior sempre, será executado pelos municípios e temos todos juntos de ter essa capacidade. Os nossos filhos e os nossos netos não nos vão perdoar hesitações, erros e faltas de transparência neste domínio. Igualmente, temos de ter atenção à dimensão ambiental nas suas diferentes vertentes. Devemos perceber o impacto da seca no ambiente, no turismo e no abastecimento humano e procurar consenso e soluções que sirvam o interesse de todos os que habitam neste território. Também devemos ser intransigentes com qualquer fenómeno de poluição nas nossas bacias hidrográficas. E neste âmbito, reafirmo que os cidadãos devem estar cada vez mais próximos dos decisores públicos e que a Assembleia Municipal tem que ouvir de perto quem está no território. As Assembleias Municipais são a democracia por excelência de cada concelho e uma conquista do poder local democrático, pelo que não podem ser vistas com distanciamento. Proximidade é sempre a palavra-chave para qualquer eleito local. Por último,
importa, neste contexto de desafios, como nunca, continuar a celebrar os valores templários que levaram a erguer o Castelo de Tomar. Bom dia, Tomar, a todos. Passamos agora às intervenções dos grupos municipais, representados na Assembleia Municipal. Passo a palavra ao representante dos independentes por Nordeste, Américo Pereira. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa, cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara e os seus vereadores, os colegas deputados, as autoridades civis e militares e religiosas presentes, os demais convidados, tomarenses. Sabendo-se que a desertificação é cada vez mais acentuada à medida que nos afastamos do litoral e que as políticas governativas, desde há várias décadas, pouco ou nada têm feito para inverter a situação, é com profunda tristeza, mas sem surpresa, que verificamos que dos concelhos do Médio Tejo, sem contar com os de pequena dimensão, Tomar é claramente um dos mais atingidos. Em 40 anos, entre 1981 e 2021, o Concelho de Tomar perdeu 20% da sua população, com principal incidência nos últimos 10, de 2011 a 2021, em que perdeu 10,5%, ou seja, mais de 4 mil habitantes. As freguesias rurais, onde reside cerca de metade da população do Concelho, foram claramente as mais atingidas, mas, mesmo assim, não pode deixar de ser tido em conta o decréscimo de 1.500 habitantes na cidade propriamente dita. Muitas têm sido as razões para este tão preocupante emagrecimento do Concelho. O colapso do parque industrial, com o encerramento da fábrica de afiação e da atividade do Grupo Mendes Godinho, o encerramento das fábricas de papel e outras indústrias de menor dimensão, como a cerâmica e de artefactos de cimento, terão constituído, sem dúvida, a parte de leão no que diz respeito a esta matéria. Mas a governança municipal do pós-25 de Abril, que como as pombinhas da Catrina tem andado de mão em mão, também não pode ser isenta de alguma responsabilidade. As falhas têm sido muitas. E ao invés do que aconteceu em concelhos vizinhos, na Grande Maria, com o desenvolvimento e peso político muito inferior ao de Tomar, até à Revolução dos Cravos, as desnecessárias, quanto nocivas questiúnculas políticas, a falta de visão estratégica e déficit empreendedor, têm-nos remetido para o edificado histórico como a tábua de salvação para o turismo, como se o turismo fosse a única via para o desenvolvimento sustentado. Tomar não é, nem pode ser considerado uma ilha. Basta lançarmos um olhar em redor para facilmente percebermos, ou não, o porquê de concelhos vizinhos disporem de zonas industriais ou centros de negócios sem uma nesga disponível, e que a zona ou Parque Industrial de Tomar, com quase 40 anos após a sua criação, continua a contar com um número elevado de lotes abandonados, pasto de infestantes, e sem resolução edificável à vista para a frustração dos investidores e até do próprio Executivo Municipal. Os novos espaços de negócio surgidos com o PDM, recentemente publicado em Diário da República, poderão ser determinantes para o tão desejado desenvolvimento do nosso Concelho. Mas, para isso, torna-se necessário que uma política municipal ajustada,
e para evitar a mais provável tentação de especulação por parte dos proprietários dos terrenos, onde esses novos espaços vão ser implementados, e que, ao mesmo tempo, crie as condições necessárias aos potenciais investidores, promovendo, assim, o aumento de empregos, a fixação de pessoas e a verdadeira mais-valia para a economia local. A desertificação não se combate com a retórica política, como infelizmente tem vindo a acontecer, e muito menos quando a oposição, nomeadamente dos partidos de alternância, encontram no bota abaixo a melhor saída para o crescimento da cidade e do concelho. Importa que, de uma vez por todas, os políticos navantinos alterem a sua atitude e, sempre que a Câmara mude, deixem de inverter a verbalização, mantendo o mesmo conteúdo. A desertificação do concelho combate-se com investimento, criação de postos de trabalho, fixação de pessoas e melhoria das condições de vida a nível de saúde, educação, transportes, etc. Será que alguém nos consegue explicar as razões do porquê de Tomar ainda não ter um único centro comercial compatível com o nome e prestígio da cidade? Será que alguém nos consegue explicar o porquê de só agora estarem a chegar à cidade instalações e atividades comerciais já existentes noutros concelhos vizinhos há décadas, para os quais os tomarenses sistematicamente se deslocavam? Obviamente, a resposta só poderá ser encontrada no estorvo que o desenvolvimento constitui para alguns políticos domésticos, onde é mais importante a chincana política que os superiores interesses do concelho. Mas a desertificação também se combate com a criação de melhores condições de mercado de habitação. Bem sabemos que nesta, como noutras áreas, a lei da oferta e da procura é dominante. Mas enquanto os preços de arrendamento e de construção se mantiverem ao nível em que se encontram, não haverá forma de travar a saída dos nossos jovens para outros concelhos da região, onde as condições lhes são muito mais vantajosas. Os 862 anos que hoje comemoramos exigem de todos nós o maior esforço do mundo para que Tomar, a cidade de Jardim, continue a ser uma das cidades mais belas do país. Viva Tomar! Em representação do CDS-PP, Sr. Deputado Municipal Francisco Tavares. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Senhores Membros da Assembleia Municipal, Senhores Presidentes e Membros das Juntas e Assembleias de Freguesia, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, um cumprimento especial às autoridades de saúde aqui presentes e em vós agradecer a todos quantos contribuíram para podermos ambicionar vencer esta guerra contra o Covid-19, senhores convidados, dirigentes associativos, caríssimos trabalhadores do nosso município, caríssimos cidadãos hoje homenageados, insubstituível comunicação social, digníssimos tomarenses aqui presentes ou que nos seguem nas redes sociais e todos aqueles que hoje se orgulham de ser tomarenses. Caros conterrâneos, sendo o primeiro dia da cidade em que intervenho, começa exatamente por aí. Estou agradecido por poder contribuir para o futuro do nosso concelho, consciente da responsabilidade e, acima de tudo, do privilégio de ser autarca na terra onde cresci, que me formou e que amo. Hoje, mais do que nunca, faz sentido falar de patriotismo, de pertença a um local, a identidade, amor a uma terra, mas também em liberdade e em futuro. E ainda que muitos não o reconheçam, até alguns presentes nesta sala, o que se está a passar na Ucrânia deve servir de exemplo para que nunca demos nada por garantido, nem mesmo a nossa liberdade. E não poderia deixar de começar este discurso por saudar a comunidade ucraniana residente do nosso concelho e demonstrar toda a minha total solidariedade para com o seu povo. Mas se a guerra na Ucrânia coloca a nu o pior do ser humano, também permite descobrir seres extraordinários e que marcam a nossa história, como é o caso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e como este homem nos tem inspirado. E foi sob a sua inspiração que escrevi este discurso. Porque o natural, num concelho repleto de história, que celebra 862 anos de vida, seria falar do passado,
dos templários, do nosso mestre Dom Godinho Pais e daqueles que forjaram este maravilhoso concelho que muitas vezes apelido da mais bela cidade do mundo. Mas não, porque tal como os heróis ucranianos, mais do que defender o passado, eu pretendo salvaguardar o nosso presente e o nosso futuro. E é de presente e futuro que vos pretendo falar hoje, não considerar seu ainda um jovem. A verdade é que nós, tomarenses, somos afortunados. Somos afortunados porque temos o privilégio de pertencer a um concelho duplamente agraciado. Por um lado, com os seus extraordinários recursos naturais e patrimoniais. E por outro, uma maravilhosa população, empreendedora e trabalhadora. Mas infelizmente este povo tomarense tem sido muito brando na hora de exigir dos seus políticos. Demasiado brando. É assim há muitas décadas. E isso tem, obviamente, as suas consequências. Um concelho que chegou a ser dos mais industrializados do país. Um concelho que tem hoje um conceituado prestigiado Instituto Politécnico. Um concelho conhecido pelo ensino profissional e artístico de excelência. Que tem boas acessibilidades rodoviárias, ainda que caras, e transporte ferroviário. Que tem um dos mais prestigiados regimentos de infantaria do país, para não falar de um dos principais presídios militares. Em que os seus habitantes brilham em competições desportivas, seja em que desporto for. Que tem boas infraestruturas públicas, ainda que mal aproveitadas. Que está tão bem localizado no centro do nosso país. Que tem um património histórico e cultural de fazer inveja às maiores cidades do nosso país. Que tem um rio fantástico, ainda que tão maltratado. Que tem o que considero um dos maiores segredos da nossa região, que é a Albufeira do Castelo de Bode, e que sofreu, e prepara-se para continuar a sofrer, um ataque vil dos nossos governantes em Lisboa, que continuam a tentar atirar areia para os olhos. Um concelho com um vastíssimo património natural e ambiental. E já nem falo do nosso ex-libris do Convento de Cristo, ou o facto de termos, por exemplo, a sinagoga mais antiga da Europa, no nosso concelho, e que muitos dos nossos turistas nem chegam a descer à cidade para a visitar. Enfim, 5 minutos não seriam suficientes para caracterizar este nosso magnífico concelho. Mas a verdade, e a triste verdade, é que com tudo isto, Tomar tem hoje menos 9.200 residentes do que tinha em 1981. E este é um número que nos deve preocupar a todos. Mas há esperança. E há esperança essencialmente porque Tomar mantém o potencial que teve e tem condições mais do que suficientes para nos permitir sonhar. Sonhar com um concelho que atrai investimento privado, que gere riqueza e crie postos de trabalho. Sonhar com um concelho que protege os seus recursos e não permite que industriais, outros concelhos ou os burocratas de Lisboa os continuem a destruir. Sonhar com um concelho que, por exemplo, valoriza a sua festa maior todos os dias e não apenas de 4 em 4 anos. Sonhar com um concelho que finalmente materializa a expressão tão falada de cidade-jardim. Sonhar com um concelho que se preocupa em atrair famílias, em apoiar a natalidade e em crescer. Sonhar com um concelho que vê as suas freguesias rurais valorizadas, apoiadas e articuladas com o restante concelho. Sonhar com um concelho onde a falta de saneamento existe apenas nos livros de história. Sonhar com um concelho que vê o turismo como oportunidade, não em alternativa, mas cumulativamente às restantes formas de atrair riqueza. Sonhar com um concelho na vanguarda da tecnologia, da inovação e da digitalização e que apoia quem quer empreender. Sonhar com um concelho sem criminalidade, onde todos nos sentimos seguros. Um concelho que trate bem os nossos idosos e que seja conhecido por tratar por quem cuidou de nós. Sonhar com um concelho que não obrigue os jovens, como eu, a procurar trabalhos noutros concelhos e que crie condições para que voltem. Sonhar que possamos dizer que, para além da mais bela cidade do mundo, temos também o melhor concelho do mundo para nascer, estudar, viver, trabalhar, criar família e envelhecer. Este é o meu sonho para Tomar e acredito que este deva ser o nosso sonho para Tomar, honrando e dignificando o nosso passado, mas ambicionando muito mais no nosso futuro. É esse sonho que tenho para Tomar e que depende exclusivamente de nós. Porque, como dizia Padre António Vieira, nós somos o que fazemos, o que não se faz não existe, portanto só existimos quando fazemos, nos dizem que não fazemos, apenas duramos. Viva o nosso Concelho de Tomar, disse. Representando o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Municipal Paulo Mendes. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal,
excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras membros da Assembleia Municipal e representantes dos restantes órgãos de soberania de Tomar, aqui presentes, excelentíssimos senhores e senhoras convidadas, meus senhores e minhas senhoras. Hoje celebramos a nossa cidade, o nosso município e a sua gente. E manda a tradição que nesta sessão se evoque a data de início da construção do Castelo Templário, no 1º dia de março de 1160. Por vontade do mestre Godin Pais, ou que se realcem as anteriores ocupações romana, visigótica e muçulmana, ou que se possam mesmo relembrar as palavras da rainha Dona Maria II. Sendo esta vila uma das mais vastas e formosas do reino, enriquecida com numerosas fábricas e ornada de numerosos e belos edifícios, entre os quais se destaca, pela sua celebridade, o extinto convento da Ordem de Cristo, possuindo, além destes, todos os mais elementos para sustentar com dignidade a categoria de cidade, aí por bem, e muito me agrada deferir o pedido, ordenando que a dita vila, do dia de publicação deste alvará em diante, fica erecta em cidade, dominando-se cidade de Tomar. Cumprida a tradição, não é do passado que importa falar, mas sim de o tomar futuro. E para termos futuro, em primeiro lugar temos, todos nós, de começar por respeitar as pessoas, o ambiente e fazer o nosso melhor para acabar com a pobreza e as desigualdades. No tomar futuro, temos de criar condições privilegiadas para a instalação de empresas sustentáveis que criem postos de trabalho não precários. Temos de combater o despovoamento, promovendo o acesso à habitação através do desenvolvimento urbano sustentável, que não se resuma apenas à dimensão física do espaço urbano, mas que vá também ao encontro do desenvolvimento económico, da inclusão social, da educação e da proteção ambiental. Temos de estimular a articulação entre a cidade e as zonas rurais, melhorando a mobilidade urbana e as condições de transporte e logística, e promovendo o emprego na produção e comercialização da nossa produção hortofrutícola. Temos de instaurar no Concelho padrões de vida saudável, através da criação e requalificação de parques de recreio e lazer, parques florestais e redes e percursos que se ajustem às necessidades dos diferentes grupos populacionais e que aumentem a sensibilização da população para os valores ambientais. Temos de fortalecer a ligação entre a cidade e o rio, entre as zonas rurais e as albufeiras. Em suma, temos de fazer por merecer o tomar futuro. Com vossa licença, termino com um dos mais belos poemas da língua portuguesa, de Rui Belo, o Portugal Futuro. O Portugal Futuro é um país onde o puro pássaro é possível. E sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada, e me parece que se chama sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será, e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste. Tudo nele será de novo, desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado, e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro. Viva Tomar! Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mary Costa, em representação do Chega. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores deputados municipais, excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar, excelentíssimos senhores e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta e freguesia, excelentíssimos senhores jornalistas e representantes da comunicação social. Por último, e não menos importante,
a todos os municípios tomarenses, às associações e a todas as outras entidades aqui representadas, salientando e dando os parabéns à nossa valorosa Corporação de Bombeiros, que este ano comemora o seu centenário. Bem-ajam por tudo o que fizeram em prol da nossa comunidade. Hoje, quando pensei neste discurso, lembrei-me que a nossa linda cidade foi a primeira a ser elevada a cidade no nosso distrito de Santarém. Foi há 862 anos, fundada por Dom Godinho Pais, mestre da Ordem dos Templários, tornando Tomar, 9 séculos atrás, sede de uma das ordens religiosas e militares que mais influenciou a história de Portugal e da Europa. Na nossa terra viveram cavaleiros, reis, sábios e mercadores que nos deixaram um legado único em Portugal e no mundo. A natureza na nossa terra abençoou-nos com a dávida de um vale paradisíaco e de uma riqueza agrícola onde flui um rio denominado de Nabão, de água pura, límpida, essencial ao cultivo, riqueza e fixação de povos na nossa região. É com estas memórias que relembro que é preciso valorizar mais todo este legado, construindo oportunidades. Desculpem, já se está a embaciar aqui os óculos. É com estas memórias que relembro que é preciso valorizar mais todo este legado, construindo oportunidades para quem aqui vive, realçando em particular os nossos jovens e para quem quiser fazer aqui a sua vida, se sinta bem e possa evoluir, criando emprego, riqueza, através das micro, pequenas, médias e as tão cobiçadas grandes empresas, contribuindo para o crescimento e evolução da nossa história ambiental, turística e almejada vigorosa industrial cidade de Tomar. Tomar merece mais. Ela continua a perder população. Não basta fazer algumas obras de embelezamento na cidade. Elas têm de ter tanto de belo como de útil. É preciso criar mais oportunidades de negócio, ser mais atrativo para o investidor. A habitação para os nossos jovens é um problema, pois a que existe é cara e é preciso trabalhar no sentido das habitações sociais. Mas também não podemos esquecer que a maior parte das rendas são tributadas pelo Estado ao senhorio em 28% e um IMI altíssimo. Por que não baixar ao máximo estes valores, usufruindo apenas e somente o arrendatário destas reduções? Certamente teríamos rendas muito mais em conta e muito mais sociais. Certamente o valor da mesma desceria em muito e, quiçá, nem precisaria investir tanto nas habitações sociais e aplicar esse excedentário na saúde e cultura, onde penso que é preciso fazer muito e muito mais. As nossas estradas continuam uma lástima e os acessos às vias rápidas uma vergonha. Todas as entradas da nossa cidade não são dignas da nossa história. No combate à poluição é importante o que já foi feito, mas não chega. Temos de meter os partidarismos à parte e unirmos em torno do nosso Rinabão, como bem fizeram nos anos 60 os nossos antepassados, relembrando aqui os nomes como o conhecido Nini Ferreira, de quem tive o prazer de ser amigo e me incutiu o amor e o fascínio pelo nosso querido rio. É fundamental a melhoria da rede de saneamento de todo o Concelho e estar atento aos milhões que vêm através da Teja Ambiente para o Concelho vizinho de Orém-Fátima, um dos grandes responsáveis pela poluição do nosso Nabão. O Rio Nabão, que é o rio de Tomar, sempre foi fio condutor das sociedades humanas. Temos evidências da sua importância pela fixação dos primeiros povos numa região, a bacia hidrográfica do Nabão, naturalmente fértil e com orografia variada, mas pouco agreste. O rio e a sua bacia
e foram, na antiguidade, a caminho privilegiado, rota norte-sul, entre a Grande Lesíria e as fraldas serranas da Estrela, como que tentando unir o Tejo ao Mondego. Mais tarde, e desde os tempos medievais, a água e a natureza conviveram com as mais variadas indústrias. Os tempos modernos e a pressão industrial repercutiram-se no rio com crescentes fenómenos de inquinação, hoje chamada pomposamente de poluição. A indústria e o urbanismo são hoje em dia os fatores com que nos devemos preocupar. É aparentemente uma questão de gestão de prioridades. A gestão do Rio Nabão é supramunicipal e até supra-regional. Por outro lado, o ano que agora começa vem relembrar a todos a importância vital da água. Nabão, cenário de turismo, Nabão, aquífero estratégico, Nabão, aglomerador de população, Nabão, coletor de afluentes. Uma balança com 4 pratos. Não me querendo alongar mais e poder dar também a palavra aos meus digníssimos colegas, termino com uma palavra de apreço e muito carinho a todos os que hoje vão ser medalhados pelo município. Queria dizer só 2 palavras muito importantes e que são muito importantes na época em que vivemos. Solidário e Ucrânia. Viva Tomar, vivam os tomarenses. Passava então a palavra ao representante da CDU, o Sr. Deputado Municipal Bruno Graça. Isto é melhor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, caros colegas da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, convidados, entidades públicas, militares, religiosas e civis, representantes das diferentes coletividades, público em geral, marenses, agraciados de hoje. Dia da Cidade. No primeiro dia do mês de março, em cada ano, os tomarenses assinalam o início da construção do Castelo de Tomar. Segundo os historiadores, tal terá acontecido em 1160, por decisão do mestre Dom Godinho Paes. Completam-se hoje 862 anos. Tomar tem inequivocamente uma história secular e muito rica. Uma história que se entrelaça e confunde em muitos períodos com a própria história de Portugal. Uma história que naturalmente não é, nem poderia ser, de tão extensa que é, preenchida unicamente por períodos áureos. Hoje é um dia de festa, é um dia de aniversário. E esta Assembleia Municipal foi convocada com um único objetivo: assinalar os 862 anos do início da construção do nosso castelo. Não é, portanto, este o momento adequado para esgrimir alternativas políticas, para discussões sobre as opções para os nossos problemas, para nos batermos por os caminhos que julgamos mais adequados para construir o nosso futuro coletivo. Queremos e esperamos que haja tempo e espaço, noutros momentos, para que tal aconteça. Mas há uma verdade que não se pode ignorar e que me parece justo termos presentes, mesmo quando estamos num dia festivo, como é o caso. É que todos os aniversários, sejam eles de um simples cidadão, de uma empresa, de uma instituição, ou mesmo uma singela decisão, são indissociáveis das circunstâncias em que em cada momento ocorrem. Este aniversário também não consegue naturalmente fugir ao contexto em que é celebrado, e esse contexto é caracterizado
por um cenário muito complexo e perigoso a nível internacional, por limitadas expectativas a curto prazo a nível nacional, sendo que a nível local esse contexto se caracteriza por um conjunto de circunstâncias objetivas que de alguma forma tornam mais sombria e menos efusiva a efeméride que hoje comemoramos. Sem querer dar significado de importância à ordem pela qual as enumero, apresento 3 circunstâncias objetivas caracterizadoras do atual momento, fáceis de reconhecer. A profunda crise demográfica instalada no Concelho, bem evidenciada pela contínua e acelerada perda de população residente e, tanto ou mais grave, o seu envelhecimento com um índice que não pode deixar de nos preocupar. Somos o Concelho do Médio Tejo em que se registou um maior aumento do rácio entre a população com a idade de 65 ou mais anos e a população jovem com menos de 14 anos. Em segundo lugar, o reconhecimento do desenvolvimento, do desmantelamento do setor produtivo e industrial, que até aos anos 80 do século passado se assumia como uma mola real para a criação de riqueza, para o emprego, para a fixação da população. Não há parte, releve-se o sábio aproveitamento que os nossos antepassados fizeram das águas do Nabão, agora na ordem do dia pelas piores razões, quando o setor industrial teve o engenho para tirar delas a energia necessária para produzir emprego e riqueza. E, finalmente, a degradação da produção do setor agrícola, florestal e pecuário, também eles em acentuado declínio, hoje muito longe do que seria desejável e possível. Bastará observarmos o peso que os produtores agrícolas do Concelho e a sua produção assumem atualmente na dinâmica do nosso mercado municipal. Poder-se-ia dizer que qualquer das circunstâncias enunciadas são também observáveis em grande parte do território nacional. E isso é verdade. Como é verdade que este estado de coisas é o resultado de décadas de políticas regionais e nacionais que também elas assentaram na sistemática destruição do aparelho produtivo nacional, na destruição de serviços públicos essenciais para garantir a desejável e justa qualidade de vida e a que todos têm direito, abrindo as portas à desertificação do interior do país, ao abandono das terras. Como referi no início destas palavras, hoje é um dia de festa. Assinalemos, pois, com o regozijo possível, mas plenos de confiança, mais o aniversário do dia 1 de março de 1160. Não nos faltará tempo para, se o quisermos, criarmos espaços de debate suficientemente amplos e sem reservas mentais, para, face aos problemas deste tempo, encontrarmos as soluções adequadas para os ultrapassarem. Viva Tomar! Representando o PSD, passava a palavra ao Sr. Deputado Municipal, João Terreiro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar e restantes membros da mesa, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal e senhores vereadores, caras e caros deputados municipais, senhores Presidentes de Junta de Freguesia, caras autoridades civis, religiosas e militares aqui presentes, caros convidados, funcionários da autarquia, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todas as personalidades e instituições homenageadas neste dia. Há poucas honras maiores do que sermos reconhecidos na nossa terra e eu saúdo-vos por isso. Para algum de vós, o reconhecimento de hoje permeia uma vida de atividade. Para outros, é um incentivo para muitos mais anos de intervenção social, cultural ou recreativa. Seja em que condição for, estou certo de que não nos vão desiludir. Tenho a certeza de que todos os homenageados de hoje saberão continuar a fazer por merecer a distinção atribuída
pelo município. De entre todos os agraciados, não levem a mal que destaque um caso particular: a Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Uma instituição com mais de 500 anos que tem tido um papel muito importante ao longo da história, não só na grande ajuda e apoio que tem dado aos mais carenciados, como também no papel da solidariedade e na prestação dos cuidados de saúde a milhares de pessoas. Muito obrigado à Santa Casa. Em segundo lugar, não posso deixar de assinalar que Tomar é a minha terra. Aqui nasci, no mesmo ano do 25 de Abril, e aqui tenho exercido a minha cidadania. E por ser um tomarense de alma e coração, sinto-me sempre envaidecido quando amigos e conhecidos meus, de outros lugares, elogiam Tomar. Gosto quando dizem que é das terras mais bonitas que conhecem e gosto quando valorizam a nossa história. E eu nunca perco a oportunidade de falar dos Templários, da Ordem de Cristo, da Festa dos Tabuleiros, da famosa doçaria de Tomar e, acima de tudo, da nossa rica história. Nunca perco a oportunidade de falar da sua importância na fundação do Reino de Portugal e até para a proeza marítima portuguesa através da Ordem de Cristo. E é quase sempre ponto de honra falar do nosso fundador, Gualdo Pais. Na nossa terra, todos sabemos que Gualdo Pais representa a luta do bem contra o mal. Infelizmente, o mundo volta a mostrar-nos que o mal existe. Que existe ainda no mundo quem se acha no direito de invadir outro país, de sentenciar à morte, ao medo e à fuga tantos civis inocentes. Gostaria muito que pegássemos na coragem e no sentimento de justiça de Gualdo Pais, que a liberdade e a autodeterminação são valores naturais das pessoas e dos povos. Mais do que isso, gostaria que todos nesta sala me acompanhassem no seguinte sentimento: toda a barbaridade cometida contra alguém, por muito longe que esteja, é também cometida contra nós. Quando ameaçam a liberdade, a independência e a autocondução de um povo, é também o nosso povo que está a ser ameaçado. Voltando a Gualdo Pais, lembremos-nos que o fundador de Tomar representa a luta de um povo, de um ideal, de um sonho. Naquele contexto histórico, seria a luta do bem contra o mal. Na política, infelizmente, temos a tendência de considerar que do outro lado está o mal. Temos a triste tendência de achar que o único caminho certo é o nosso. Nada mais errado. Na política, na vida pública, na gestão do património de todos, é preciso fazer pontes, saber ouvir, motivar todas as partes à união. Nas célebres palavras de Obama, quando estamos dispostos a dialogar, conseguimos sempre buscar o melhor dos outros e o bem-estar de todos. Neste dia tão importante, só desejo que a bonita história de Tomar a todos nos ilumine e aproxime. Muito obrigado. Viva Tomar! Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Faria, em representação do Partido Socialista. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar e restantes membros da mesa, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Representantes das entidades civis, religiosas e militares, Excelentíssimas entidades homenageadas, cidadãos homenageados, Excelentíssimos funcionários do município, comunicação social, caras e caros tomarenses. Passados praticamente 2 anos do início da pandemia por Covid-19, voltamos hoje a juntar-nos para comemorar o 1 de março de 1160, data do início da construção do Castelo de Tomar. A pandemia mudou o mundo, todos nós mudamos. Vivemos nestes 2 últimos anos momentos muito difíceis, em que tivemos de nos reinventar e reajustar. Tempos duros em que foi preciso dizer presente para vencer esta batalha na história da humanidade. Um vírus invisível que deixa muitas marcas, sendo a maior delas a perda daqueles que mais amamos. Porém,
os dias de hoje são igualmente envoltos em incerteza, dada a guerra que se vive na Europa, onde o medo e a angústia se tornam os sentimentos mais comuns. Não posso deixar de manifestar a minha total solidariedade para com o povo ucraniano. Apesar da incógnita em que vivemos, a ação dos agentes políticos tem de continuar focada no futuro, de olhos postos no que ambicionamos para tomar. Os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, ou a tão famosa bazuca europeia, permitirão a tomar a resolução de importantes problemas, como é o caso dos focos de poluição no Rinabão. Tal permitirá às gerações vindouras continuar a aproveitar as margens do rio, estando certa de que a imagem das crianças a dar pão aos peixes junto à Ponte Velha se perpetuará no tempo. O PRR permitirá também a captação de mais investimento para o Concelho. O esforço de consolidação e equilíbrio financeiro levado a cabo pelo Executivo Socialista nos últimos 8 anos colocam Tomar numa melhor posição para aproveitar todas as linhas de financiamento que estarão à disposição dos municípios. Mais investimento e, consequentemente, mais emprego são importantes no desenvolvimento e afirmação de Tomar, mas não a qualquer custo. Todos os investimentos têm de ser sustentáveis, preservar o meio ambiente e respeitar o forte legado histórico-cultural da nossa amada Tomar. Acima de tudo, as cidades são para as pessoas e Tomar não é exceção. Dessa forma, precisamos de garantir que todos têm acesso a uma habitação condigna, mas também queremos a habitação a preços acessíveis, seja uma realidade para receber todos aqueles que desejem viver em Tomar. E porque alimentar a alma é tão importante como alimentar o corpo, Tomar deve ter os mais diversos eventos de caráter sociocultural. É por isso importante que percebamos que juntos somos mais fortes e estou certa de que todos queremos o melhor para a nossa cidade, todos queremos mais e melhor Tomar. Da mesma maneira que unimos esforços para fazer a nossa festa maior, saibamos unir todos os esforços para conseguir um amanhã risonho e mais promissor para Tomar. A história permite-nos perceber de onde vimos, quem somos e para onde queremos ir. E por isso, honremos as lutas de quem nos antecedeu. A cada novo desafio, a cada novo obstáculo, saibamos dizer presente. E como diria Jorge Palma, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Da minha parte, digo-vos que por mais mundo que corra, Tomar é e será sempre a minha cidade, o meu orgulho, uma parte do meu coração. Do Castelo à Várzea Grande, dos Pegões à Alvada ou até do Açude de Pedra ao Mochão, por mais diferentes que sejam as perspectivas, Tomar é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Viva Tomar! Muito obrigado. Passava a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, e permita-me em si cumprimentar todas e todos os senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhora e senhores presidentes de Junta de Freguesia, senhor Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, cumprimento também os meus colegas presidentes das câmaras municipais de Vila Nova da Barquinha e de Ferreira do Zézer, senhor Comandante do Distrito de Santarém da Guarda Nacional Republicana, Coronel Gonçalo Carvalho, e em si cumprimentar os demais militares aqui presentes da Guarda Nacional Republicana, senhor Coronel José Neves, Comandante do Regimento de Infantaria 15, Sr. Tenente-Coronel Alvarinho, do Estabelecimento Prisional Militar de Tomar, Sra. Intendente da PSP de Santarém, Vera, e permita-me também em si cumprimentar os restantes agentes da PSP aqui presentes, Sr. Representante do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Sra. Diretora do Convento de Cristo, um cumprimento muito especial para o Padre Rui Trezo e para o Pastor Jorge Ligeiro. Cumprimento também os agrupamentos de escolas do nosso concelho e um cumprimento para as nossas associações, sejam elas culturais, desportivas e recreativas, que marcaram presença, aliás,
sendo nós o município do Concelho de Santarém que tem o maior, do Distrito de Santarém, tem o maior número de associações ativas. E dentro do associativismo e terceiro setor, um cumprimento muito especial também ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, que acredito que hoje aqui esteja na dupla qualidade de homenageado e também representante da grande instituição Santa Casa da Misericórdia, e aproveito agora também para cumprimentar todos e todas as homenageadas hoje, sejam personalidades, empresas ou entidades. Minhas senhoras e meus senhores, após uma interrupção, retomamos em formato presencial as comemorações da nossa cidade, do nosso concelho. Tempos estranhos os que vivemos. Durante 2 anos, o nosso modo de vida foi abalado. O que para todos nós era o normal do dia-a-dia foi substituído pelo receio, pela incerteza, pelo desconhecido. Mas as marcas deixadas perdurarão no tempo. Sejam elas sociais, económicas, comportamentais, mas do meu ponto de vista, as mais impactantes serão, porventura, a vida em comunidade e as marcas relacionais. Não podemos ficar indiferentes às nossas crianças e jovens que estão na idade própria de socializar e se viram privados de serem crianças, de serem jovens. Não podemos, pois, ficar indiferentes às consequências desta privação. Quando estive hoje a escrever o discurso, fui rever os discursos dos anos anteriores e disse no passado, perante vós, em 2020, que as batalhas a travar no século XXI não eram batalhas com componente bélica nem de conquista de territórios. Tempos estranhos, os que vivemos. Pois, precisamente, enquanto comemoramos os 862 anos da construção do Castelo Templário, estamos a assistir a uma batalha no século XXI, com componente bélica e de conquista de territórios, no continente que todos nós tínhamos como um continente de paz. É certo que num mundo em convulsão, num mundo em constantes mudanças, outras batalhas se têm travado, tendo como único objetivo o poder, mas sempre como consequência o desrespeito pela dignidade humana. Basta vermos os campos de refugiados criados em alguns países da Europa para pessoas que apenas procuram o que todos nós buscamos: viver em paz e com dignidade. Campos esses pagos por outros países europeus, longe da vista, longe do coração. Tempos estranhos, pois, os que vivemos. Mas tal como durante a pandemia nos soubemos organizar para acudir aos mais vulneráveis, nos lares, nos centros de dia, nos hospitais, nas escolas, nas famílias, na comunidade, mobilizámos-nos todos para que as campanhas de vacinação corressem bem. Facto que nos permite estar hoje aqui. E temos a obrigação, todos e cada um de nós, de continuar a cuidar e a estarmos atentos às consequências deixadas na comunidade. E da mesma maneira que cuidámos dos mais vulneráveis durante a pandemia, devemos cuidar dos mais vulneráveis vítimas do conflito da Ucrânia. Nesse sentido, o município de Tomar formalizou ontem, junto do Governo, a disponibilidade de acolher no nosso concelho refugiados oriundos da Ucrânia. Sim, são tempos estranhos os que vivemos. Mas são também tempos em que está na nossa mão trazer ao de cima o melhor de cada um de nós, de cuidar dos outros, sejam os nossos vizinhos ou quem está longe. São tempos de abolir de vez do nosso léxico a palavra intolerância e substituí-la pelas palavras tolerância, dignidade e humanismo. Vivam os tomarenses enquanto um povo humanista.
obrigado, Sra. Presidente. Passamos então ao ponto de atribuição de insígnias e medalhas municipais. Bom dia a todos. Vamos começar pela entrega da Medalha Municipal de Mérito. FH5. A banda FH5 foi fundada por Francisco Honório em 1975, acompanhado pelos seus filhos Luís Honório e Paulo Pereira, e por isso chamada na altura precisamente Francisco Honório e Filhos. As frequentes mudanças de músicos levaram à opção, em 1981, pelo nome que perdurou até hoje. Ao longo de quase 5 décadas, por ali passaram músicos e técnicos de referência que fizeram desta formação muito mais do que um simples grupo de covers. Prova disso foram primeiras partes que fizeram de muitos concertos das maiores bandas rock nacionais e não só, como os Chutes e Pontapés, os UHF ou os Quinta do Bill, entre muitos outros. Com uma equipa sempre renovada, que inclui figuras conhecidas nacionalmente e um repertório extremamente diversificado, os FH5 continua a ser um dos grupos musicais mais atrativos de Tomar e da região. Chamo para receber a Medalha Municipal de Mérito o representante dos FH5. Bom dia a todos. Um bocadinho nervoso, como é costume. Desde já, lembrar aqui o meu pai e o meu irmão, que já não estão entre nós, infelizmente, iriam gostar deste reconhecimento. Um obrigado ao município de Tomar por este mesmo reconhecimento e dedicar aos músicos que têm passado pela banda, os que estão, os que já estiveram, e ao público que nos tem ouvido e tem sido simpático connosco ao longo destas quase 5 décadas de existência. Obrigado a todos. José Joaquim Lourenço. A empresa José Joaquim Lourenço tem uma história de décadas dedicada muito em especial à área agrícola e da jardinagem. Distribuidor e revendedor de algumas das marcas de máquinas e ferramentas mais conceituadas, continua a ser um dos locais de referência em Tomar para a sua aquisição e manutenção, mas também de materiais diversos para o cultivo, a rega ou a construção civil. Chamo para receber a Medalha Municipal de Mérito José Joaquim Lourenço. Manelzito da Estação. O estabelecimento Manelzito da Estação foi criado em 1 de dezembro de 1957, ganhando por isso o nome de 1º de dezembro. Mas a figura do seu fundador levou a que acabasse por adotar um nome porque todos o referiam e que começou por ser uma casa de vinhos e petiscos. Com o tempo, foi evoluindo até se tornar naquilo que é hoje, sob a gerência do filho Raul Marques, uma conceituada loja de venda de produtos hortícolas, rações e fitossanitários, bem como utensílios e ferramentas agrícolas. Chamo para receber a Medalha Municipal de Mérito o representante de Manelzito da Estação.
Paviprel. Fundada por Albino Pereira, a Paviprel tem mais de 3 décadas de experiência no fabrico de produtos de betão, acompanhando sempre o desenvolvimento da tecnologia na fabricação dos seus produtos, aliado às novas tendências do design. É uma referência desta área no concelho de Tomar, assegurando elevados padrões de qualidade em produtos que permitem uma variada aplicação no setor da construção. Chamo para receber a Medalha Municipal de Mérito o representante da Paviprel. Segorbe Ferreira e Mesquita Limitada. Uma empresa distribuidora de bebidas poderia ser apenas um elo entre os fabricantes e os consumidores, mas a Segorbe Ferreira e Mesquita é muito mais do que isso. Dando cara localmente pelos produtos da Unicer, soube gerir da melhor maneira a presença na região de uma das grandes marcas de cerveja nacionais, o que fez dela própria uma marca de referência sempre presente nos momentos certos. Chamo para receber a Medalha Municipal de Mérito o representante da Segorbe Ferreira e Mesquita Limitada. Será a Câmara fazer uma recomendação? Uma recomendação. Boa noite ou boa tarde, como quiser. Bom, então, bom dia. O que vale é que ela é de ouro. Eu seguro, que é para poderes falar que és... Não é dos chineses. Não, não é dos chineses, não é. Bem, eu queria, em nome da empresa que represento, queria agradecer à Câmara de Tomar, na presença da Sra. Presidente, a distinção que nos deram, agradecer a todos os colaboradores que nós tivemos e temos ao fim de 40 anos, uns ajudaram de uma maneira, outros ajudaram de outra, e os clientes que nos pesaram cá em cima e, felizmente, vão continuar a ajudar. Esperamos que cá está para o ano, que só for para receber um prémio, portanto, para festejar com outros e que tudo corra bem para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora à entrega da Medalha Municipal de Valor Desportivo. Manuel António Pinheiro Francisquinho. Se hoje o judo vive um excelente momento em Tomar, falar da história desta modalidade no nosso concelho passa necessariamente por falar de Manuel Francisquinho, que foi dos nossos primeiros atletas e mestres. Com um percurso que se estende já por perto de 50 anos, a sua experiência e valia técnica, nomeadamente na Sociedade Filarmónica Gualda em Paz e no Sporting de Tomar, seguramente que não foi alheia aos resultados de excelência que os judocas nabantinos têm vindo a obter nos últimos anos. Chamo para receber a Medalha Municipal de Valor Desportivo, grau ouro, Manuel Francisquinho. Boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Ao longo dos anos, o judo teve, como foi agora aqui dito, dignidade e desprestígio perante todas as outras coletividades. Aos atletas que, de uma ou de outra maneira, se foram desenvolvendo e fazendo a atividade, o progresso que tiveram, por bem da nossa cidade. Portanto, um bem-ajam a todos que hoje se lembraram de agradecer o trabalho que foi tido e aquilo que ainda se promete fazer no futuro. Obrigado a todos.
Tomás Santos, natural da freguesia de Aceiceira, com apenas 13 anos de idade, Tomás Santos é o mais novo de sempre a ser galardoado com uma medalha municipal, mas tem boas razões para isso, com os 4 títulos de campeão nacional de motocross, 50, 65 e 85 centímetros cúbicos, 65 por 2 vezes, até hoje já conquistados. Para além da luta pela revalidação do título nacional, o Tomás vai participar também este ano nas 5 provas do Campeonato da Europa. Chamo para receber a Medalha Municipal de Valor Desportivo, grau ouro, Tomás Santos. Bom dia a todos. É com muito orgulho que recebo esta medalha de mérito pelo município. É sem dúvida uma parceria muito importante, por isso muito obrigado. E vamos passar agora à Medalha Municipal de Valores e Altruísmo. Fernanda Agostinho Gameiro Bento Mocho. Fernanda Mocho nasceu em Alpiarça em 1945. Licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professora de português e francês, sempre em Tomar, na Escola Preparatória Golden Pais e nas secundárias Jacques Raton e Santa Maria do Olival, onde desempenhou também, ao longo da sua carreira, vários cargos, estando igualmente ligada à formação de professores. Após a sua aposentação, em junho de 2008, passou a lecionar literatura portuguesa na Universidade Sénior de Tomar, atividade que ainda hoje desempenha. Chamo para receber a Medalha Municipal de Valor e Altruísmo Grau Ouro, Fernanda Agostinho Gameiro Bento Mocho. Peço desculpa por ocupar o vosso tempo, mas efetivamente, enfim, é fácil falar numa situação destas. Não tenho que pedir nada porque antes de mim já outros pediram. No entanto, eu acho que não posso receber esta medalha e não vos dizer que têm diante de vós, não fora os problemas que todos conhecemos na Ucrânia, enfim, todos os problemas, mas têm diante de vós uma pessoa feliz e que isso seja um incentivo para quem me ouve. Se eu sou feliz é porque, enfim, a minha família, a começar pelos meus pais, que quando eu tinha 13 anos resolveram dar o jeito à minha vida e matricular-me no colégio Nuno Álvares de Tomar, para onde eu vim, enfim, terminar o curso liceal, não fora essa decisão deles e eu não sei se estaria aqui. Depois, houve algo que também marcou muito a minha vida, é que quando eu, como quase dizia Camões relativamente à Dona Inês de Castro, no episódio, que enfim, no terceiro canto dos Lusíadas, quando falava dela e dizia: estava Dona Inês posta em sossego, de seus anos colhendo doce fruto. Também eu, enfim, já com 2 filhas, eu tinha casado com 20 anos e estava muito descansada da minha vida quando alguém bateu à minha porta para me convidar para ser professora de francês na escola Golden Pais, isto em 1973. Mais uma vez, a minha vida estava ligada indelevelmente a Tomar. E depois, como dizia muito bem o Nuno,
passei a ser professora no ensino secundário. Mas, meus queridos amigos, isto efetivamente é uma honra eu, enquanto professora, quase a celebrar, como os grandes artistas dizem, os 50 anos de carreira, poder estar aqui. Não posso, no entanto, deixar de agradecer aqui publicamente à minha família, já falei nos meus pais, mas ao meu marido, que, quer queiramos, quer não, é também muito merecedor desta medalha. Sempre me proporcionou, quer enquanto professora de francês, ele achava muito importante que eu fosse à França. Enfim, é um exemplo, foi um exemplo e alguém que marcou para sempre a minha vida de todas as maneiras, como muito facilmente compreendem. Os meus alunos. O que era eu se não fossem os meus alunos? Esta medalha é para eles. E, neste momento em que eu sou professora da Universidade Sénior, eu não os posso esquecer. São muitos aqueles que, enfim, aderem à minha proposta e se encontram comigo. Muito obrigada a todos. Muito, muito obrigada aos meus colegas, aos meus amigos. E não posso esquecer a Câmara de Tomar. Esta medalha é também para a Câmara de Tomar. Onde está a nossa Presidente? E muito especialmente e particularmente eu agradeço a cedência do auditório da Biblioteca Municipal, os funcionários que a Câmara põe à disposição da Universidade Sénior e também agradeço muito aos funcionários que mal me conheciam, enfim, da Biblioteca, a forma tão agradável com que me recebem. Queridos amigos, eu comecei por dizer que era uma pessoa feliz. Vou terminar procurando pôr na minha boca aquelas palavras que o grande pedagogo e poeta Sebastião da Gama também disse aos seus alunos. O que eu quero é que sejam felizes. Um beijinho. João Manuel Barreto Vieira da Luz. O Dr. Vieira da Luz foi, durante muitos anos, sinónimo do cirurgião tomarense por excelência. Médico-cirurgião do Hospital Nossa Senhora da Graça, primeiro nas vetustas instalações da Avenida Cândido Madureira, depois no edifício que atualmente integra o Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi sempre uma referência maior da classe médica em Tomar. Além de excelente profissional de saúde, tem também uma menos conhecida, mas não menos relevante, ligação ao mundo das letras, tendo sido um dos organizadores, com Gastão Cruz, da Antologia da Poesia Universitária nos seus tempos de estudante, em 1964. Na viragem do século, publicou mesmo 3 livros de poesia em Tomar. Penso que não estará presente o Dr. Vieira da Luz, nem nenhum representante. Maria João Carvalho Pinheiro. Médica de profissão, Maria João Carvalho Pinheiro teve um longo percurso de dedicação aos outros, através daquele que é o maior dos serviços públicos, a saúde. O seu empenho e simpatia conquistaram também a empatia daqueles que serviu. Como corolário desse altruísmo, em 2021, em plena pandemia, tornou-se uma bandeira de dedicação ao Serviço Nacional de Saúde, oferecendo-se para continuar a exercer, gratuitamente, como médica de família na Sabacheira, apesar de ter atingido o limite legal de idade. Chamo para receber a Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, grau ouro, Maria João Carvalho Pinheiro.
Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal da nossa cidade, os seus vereadores, Presidente da Assembleia Municipal e os seus deputados, Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Tomar e todas as entidades oficiais aqui representadas. Um abraço imenso a todos os presentes e a toda a cidade, que reconheço como minha também. A minha gratidão a vós, que sempre me trataram com todo o carinho no decorrer destes 43 anos. Dizer-vos o quanto me sinto honrado e feliz por estar aqui neste dia, partilhando convosco este vosso reconhecimento de valor. Tudo farei para continuar a merecê-lo até ao fim dos meus dias. Um abraço ainda a todos os homenageados deste dia 1 de março, que pelo seu contributo têm vindo a melhorar a qualidade de vida dos tomarenses. Gratidão a todos vós. Por fim, um agradecimento especial a todos os meus amigos e família que sempre me apoiaram no decurso destes anos e aos quais dedico esta homenagem. Bem-aja a todos, com amor. Iremos passar agora à entrega da Medalha de Honra do município de Tomar. Júlio Dias das Neves. Júlio Dias das Neves nasceu na Serra do Meio, Sabacheira, em 1923. Formou-se em Contabilidade e licenciou-se em Finanças. Foi professor do Ensino Técnico Profissional na então Escola Industrial e Comercial de Tomar, atual Jacome Raton, da qual foi também diretor. Foi vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologia de Tomar e, posteriormente, do Instituto Politécnico, onde foi também professor entre 1993 e 2003. Antes, entre 57 e 59, fora vice-presidente da Câmara de Tomar e presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Eletricidade. De 61 a 74, foi deputado à Assembleia Nacional, eleito pelo Distrito de Santarém. Entre 67 e 74, foi também vogal da Comissão de Planeamento Regional de Lisboa e Val do Tejo. De 1961 a 2007, exerceu funções de diretor e administrador nas empresas do Grupo de Companhias de Papel de Porto de Cavaleiros, tendo sido presidente também da direção da Associação Portuguesa de Fabricantes de Papel. Foi ainda presidente da Assembleia Geral da União de Tomar e membro da direção da Comunidade Vida e Paz. Para entregar a medalha de honra ao município de Tomar, a Sra. Presidente vai-se deslocar a Júlio Dias das Neves. Manuel Vicente. Manuel Vicente nasceu em Tomar em 1924, mas cedo rumou a Lisboa, onde, a par de uma carreira empresarial de sucesso, se dedicou com paixão e arte ao cinema amador. Foi premiado nacional e internacionalmente devido à sua obra, que foi recentemente evocada nesta mesma sala, e onde se encontram diversos filmes dedicados aos usos, costumes, eventos e paisagens do concelho que o viu nascer.
Os seus documentários são hoje uma janela única para o passado e constituem um acervo de extrema importância para o conhecimento de diversas realidades sociais e culturais do Concelho de Tomar. A Sra. Presidente irá também entregar a medalha de honra a Manuel Vicente. Vem o microfone. Quer que eu segure ou consegue segurar? Não, eu posso segurar. Muito bem. Ora, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os meus filmes levaram o nome de Portugal a muitos países do planeta. Quero falar num episódio do filme que era A Matança do Porco, como teve aqui o primeiro prémio em Portugal, foi para um concurso internacional na Tunísia e ninguém se lembrou que a Tunísia adorava o porco. E então, a sala estava cheia. Quando viram a faca a apontar para matar o porco, conseguiram entrar na cabine para anular a passagem do filme. E o filme foi passando aos bocados. Quando o filme começava a ser passado, havia sapateados e assobios e essas coisas todas. Depois, ao fim e ao cabo, quem salvou o fim do filme foi o menino que foi salvar um porco que estava encurralado. Naturalmente começou a pensar que eram para fazer o mesmo, e quando viram a criança a soltarem o porco, a ir atrás dele, aí bateram palmas. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Desculpe. É um agradecimento muito especial à Sra. Presidente da Câmara de Tomar por esta homenagem, e também quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para este ato. Muito obrigado e uma salva de palmas. Quase que se criava um incidente diplomático, já viu? Quase que se criava um incidente diplomático. Obrigada. Maria do Rosário Mendes Godinho Passos Baeta Neves. Maria do Rosário Baeta Neves nasceu em Tomar em 1954. Licenciada em Ciências Empresariais pela Universidade Católica e em Economia pela Universidade de Coimbra, foi professora do ciclo preparatório e do ensino secundário
bem como do ensino superior politécnico. Foi vogal da Comissão Instaladora do atual Instituto Politécnico de Tomar, onde exerceu inúmeras funções, nomeadamente diretivas, desde 1981. Foi ainda consultora, gerente e administradora de várias empresas nacionais e internacionais e empresária do setor do turismo. Chamo para receber a medalha de honra do município de Tomar o representante de Maria do Rosário Mendes Godinho, Passos, Beata Neves. Senhora Presidente, demais individualidades, caros tomarenses, um pedido de desculpas da mãe por não poder estar aqui presente por um percalço de saúde que está a ser ultrapassado. Deixar só aqui o seu muito obrigado por este reconhecimento. Muito obrigada. Patrícia Fernandes Sampaio. Patrícia Sampaio nasceu em Tomar em 1999. O judo não foi para ela amor à primeira vista, mas a partir do momento em que entrou na sua vida, tornou-se razão de ser. Aos títulos de campeã nacional que foi somando nas diversas categorias, juntaram-se os 2 europeus de júniores e a medalha de bronze nos mundiais dessa categoria. Promessa maior do desporto nacional, foi eleita atleta feminina do ano em 1999 pela Confederação do Desporto de Portugal. A pandemia e as lesões não a desviaram do caminho e, em 2021, tornou-se numa das representantes portuguesas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No final do ano passado, conquistou mais um título europeu, o de Sub-23. Chamo para receber a medalha de honra do município de Tomar, Patrícia Sampaio. Posso tentar? É mais fácil o jogo, talvez. Muito mais. Bom dia a todos e obrigada pelo convite para estar aqui e por esta homenagem. Queria dar uma saudação especial à Presidente Anabela, que me conhece desde que eu sou pequenina, que eu ainda não pensava pisar nenhum destes palcos, ainda mal sabia fazer judo. No início, quando eu entrei, estavam a falar desta ser a melhor ou a mais bonita cidade do mundo. Eu já tive o prazer de visitar muitas cidades em todos os continentes e todas elas são especiais à sua maneira, mas a verdade é que eu concordo que esta é a melhor e a mais bela cidade do mundo. E é também por isso que eu tenho sempre muito orgulho em transportar ao peito e no meu coração esta cidade, o meu clube, a Gualda em Paz, para além do emblema do país que eu transporto sempre no meu kimono. A minha cidade está sempre no meu coração. Aproveito para dizer que eu nunca perco nenhuma publicação, nenhum comentário, gosto sempre de ler tudo e sinto-me bastante acarinhada por toda a gente na minha cidade e é muito bom sentir isso. Obrigada a todos e parabéns, Tomar. É para o Igor também, não é? Sim. Ele está ali, não é? Obrigada. E para finalizar, uma das instituições mais importantes desta cidade, Santa Casa da Misericórdia de Tomar. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar foi instituída pelo rei Dom Manuel I em 1510, tendo-lhe sido anexados o Hospital de Nossa Senhora da Graça, a Gafaria de Santo André e as confrarias de Santa Cruz e de Santa Maria. Tem como objetivo satisfazer carências sociais e praticar atos de culto católico. Atualmente
É especialmente relevante a sua ação como instituição privada de solidariedade social, nomeadamente com lar, residências assistidas, centro de dia, unidade de cuidados continuados e unidade de internamento privado, entre diversas outras valências sociais e culturais. Tem ainda um simbolismo muito especial para Tomar, uma vez que é a guardiã das coroas e do pendão do Espírito Santo que encabeçam a festa dos tabuleiros. Chamo para receber a medalha de honra do município de Tomar o provedor da Santa Casa da Misericórdia. Agora temos que nos virar para ali. Senhor Presidente da Assembleia, uma honra. Agora, se calhar, eu fico ao meio. Senhor Professor, muito obrigado. Como percebem pela história da Misericórdia, é para mim um momento único e uma honra ser provedor da Santa Casa e estar aqui neste momento. A Santa Casa da Misericórdia é, para mim, mal conhecida neste tempo, porque perdeu um pouco aquela visibilidade que teve desde a sua fundação até pouco tempo depois do 25 de Abril, ou até ao 25 de Abril, mais ou menos, porque era o único hospital em Tomar e era a instituição que cumpria e era, durante muitos anos, desde da monarquia e à República, a instituição de solidariedade social que existia, e à semelhança do que existia em Portugal continental, mas também em todo o mundo, porque os portugueses replicaram as misericórdias na Ásia, na África, no Brasil. Ainda hoje, no Brasil, as misericórdias têm uma expressão tão grande que a maior parte dos grandes hospitais do Brasil são das misericórdias. A Misericórdia de Tomar é, presentemente, e ao fim de 156 provedores e milhares de dirigentes, é uma instituição de referência nacional e, sobretudo, em Tomar. Isso orgulha-me, mas também me transmite o peso de todos os que me antecederam nestes órgãos, e é um compromisso nosso, e por isso está aqui também o Presidente da Assembleia Geral, e só não está o Presidente do Território, que é o nosso equivalente do Conselho Fiscal, por motivos de saúde, de última hora não pode estar presente. Porque queria-vos dar este testemunho ao município, e neste dia especial de comemoração, que a Misericórdia continua a cumprir o papel de todos os que nos antecederam, a cumprir as 14 obras de Misericórdia, a ser ainda hoje uma instituição de referência com, eu não podia dizer, acho que não devo dizer solidez, mas com os problemas económicos resolvidos, não tem vendido património e tem recebido património, porque só a Misericórdia só é aquilo que é, porque é da comunidade, para servir a comunidade e é gerida pela comunidade, mas tem sido a comunidade que fez a Misericórdia de Tomar que temos, mas enquanto atual provedor e todos os órgãos sociais que estão unidos nesta perspectiva, continuamos totalmente disponíveis para servir a comunidade e para ser maiores, para crescer, e por isso temos a ambição de crescer e de continuar a servir mais pessoas, a dar mais empregos. Ontem, pela felicidade desta coincidência, a Misericórdia comemorou os 25 anos do seu lar. E comemorou, sobretudo, agradecendo às pessoas que lá trabalham, enaltecendo os trabalhadores, porque a Misericórdia é aquilo que a comunidade fez da Misericórdia durante estes 512 anos que este ano vamos fazer. Foi toda a comunidade com as suas doações, com o seu empenhamento na gestão ao longo destes anos, mas foi sobretudo, e é sobretudo agora, todo o tempo, aquilo que os trabalhadores da Misericórdia conseguem fazer e fazem de excelência. Ontem homenageámos, sobretudo nos 25 anos do lar, os trabalhadores da Misericórdia em geral. Coincidentemente, hoje, faz 20 anos, foi inaugurada a Casa Mortuária. Nós temos um edifício que é o CAT que fechou, que está neste momento ao serviço do CIR, a pedido do município, provisoriamente até resolver os problemas. Nós, tal como a Câmara Municipal, na sexta-feira, na reunião da mesa, deliberámos disponibilizar-nos para ajudar as pessoas da Ucrânia
precisem de vir, com habitação, com apoio e possivelmente com emprego, se for preciso. Portanto, nós só estamos a cumprir, somos aqui os portadores dos fundadores da Misericórdia há 512 anos, somos os portadores daquilo que a comunidade tomarense tem feito pela Misericórdia, pela sua Misericórdia, que está a fazer pela sua Misericórdia, mas sentimos-nos honrados por estar aqui hoje a agradecer ao município pelo reconhecimento da sua Misericórdia, mas também aos tomarenses, e dizer aos tomarenses que a Misericórdia foi feita pelos tomarenses, é gerida pelos tomarenses, para servir os tomarenses. É isso que nós fazemos. Muito obrigado. Vamos agora proceder à entrega do diploma de dedicação aos funcionários que fizeram 35 e 25 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021, reconhecendo assim publicamente o desempenho de funções exemplar, comportamento e dedicação do trabalhador homenageado. Com 35 anos, Ana Paula Patrício Dias Costa. Paulinha, há tantos anos que tu trabalhas aqui. Muitos parabéns, Paulinha. Carlos Mourão Maia Souza. Maia. Parabéns. Isabel Maria Carlos Craveiro Mourão. Parabéns, Isabel. Passamos agora aos 25 anos. João José Carvalho Azevedo Simões Mourão. Isto é o clã Mourão. Parabéns. Obrigada. José Fernando Lopes Godinho. Godinho, parabéns. Maria João Brites Costa Henriques. João, eu pensava que estavas cá meia dúzia de anos. Obrigada.
Ivanda Maria Cardoso Walter Patronilho.